Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Ele foi um líder cujo nome está na história até hoje, porque ele era um conquistador de territórios através do seu exército, que era praticamente imbatível. Apesar de Alexandre o Grande ser estrategista, um homem inteligente, um conquistador, um vitorioso nas batalhas, ele não conseguiu vencer a si mesmo. Ele foi vencido pelo vício e morreu como alcoólatra. Que absurdo! Por que isto acontece? Isso tem a ver com vício sexual, vício em maconha, cocaína, vício em jogo. Isso tem a ver com falta de autocontrole emocional. Eu vou estar falando com você hoje sobre domínio próprio. Eu estou fazendo uma série que eu dei o nome de Transformação. Eu quero que você esteja comigo até o final desta série, porque depois desta série, nunca mais você vai ser a mesma mulher, o mesmo homem, a mesma pessoa. É por isso que eu quero que você assista com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família. Transformação. A nossa casa precisa ser lugar de transformação. Nós precisamos ser como a luz da aurora, que a cada momento vai brilhando um pouco mais, vai brilhando um pouco mais, vai brilhando um pouco mais. Amanhã você não pode ser a mesma mulher que você é hoje, o mesmo homem que você é hoje. Transformação. E isso tem a ver com uma mudança de mentalidade, mudança na sua forma de pensar. Vamos ler a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de domínio próprio, autocontrole, logo vem na mente uma pessoa da Bíblia, Sansão. Sansão, olha, venceu os seus inimigos, era um vitorioso nos embates, nas guerras, mas ele foi um homem fraco quando se tratava de domínio próprio, um homem forte e ao mesmo tempo fraco. É só você ler o livro de Juízes do capítulo 14 ao capítulo 16. São de Júlio Chavantes as palavras, preste atenção nestas palavras de Júlio Chavantes. Aquele que é escravo de suas paixões e instintos nega de fato a sua liberdade. Não é livre nem de fato, nem de direito, submetendo-se ao domínio da natureza inferior, caída, abdica a sua realeza e sua filiação divina. Preste atenção, porque isso é muito forte, como eu gostaria de gritar isso para homens e mulheres. Aquele que é escravo de suas paixões e instintos nega de fato a sua liberdade. Sansão, ele tinha tudo para começar e terminar bem a sua história, mas não foi assim. A história de Sansão deve levar você a refletirmos sobre como estamos agindo e reagindo em nossa luta contra as concupiscências da carne. Sabe, a semelhança de Sansão, toda pessoa, inclusive eu, você, todos nós
temos áreas vulneráveis ao pecado. Todos nós temos áreas vulneráveis ao pecado. É por isso que o autocontrole é uma virtude que não pode faltar no caráter do cristão. Sansão não levou isto a sério. Veja só, nenhum outro homem na Bíblia se compara a Sansão quando se trata de força extraordinária. Sabe, debaixo da unção do Espírito Santo, da unção divina, ele fez coisas impressionantes. Olha só, ele estrangulou um leão sem usar nenhum tipo de arma, Juízes 14:6. Ele massacrou 30 homens em Asquelão, Juízes 14:19. Ele, com 300 raposas, ele queimou os campos dos filisteus, Juízes 15, verso 14. Pela segunda vez massacrou os filisteus, Juízes 15, verso 8. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Você já imaginou? Com uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 homens, Juízes capítulo 15, verso 15. Ele removeu os portões de Gaza, Juízes 16, verso 3. Por fim, derrubou o templo de Dagon, Juízes capítulo 16, verso 23 ao 31. Agora, escute e preste muita atenção. Apesar de todas estas proezas de Sansão, Sansão foi derrotado pelos inimigos e reduzido a escravo nas mãos dos filisteus. Tudo porque não foi capaz de dominar a si mesmo. Ele não tinha autocontrole, ele não tinha domínio próprio. O fracasso de Sansão nos ensina que uma fraqueza que o homem não domina, logo será causa da sua própria destruição. Uma fraqueza que você não domina, que eu não domino, lá na frente será a causa da nossa destruição. Um dos homens que desenvolveu essa qualidade e seu caráter foi o apóstolo Paulo. Sim, Paulo tinha autoridade para falar sobre domínio próprio, autocontrole. Paulo, ciente que o autocontrole seria o segredo da sua vitória sobre a velha natureza, ele preferiu esmurrar o seu corpo, reduzindo a escravidão, para que, pregando aos outros, não viesse a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Foi ele quem disse: antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, ele tinha autocontrole, domínio próprio. Se Sansão tivesse feito o mesmo, sua história teria outro final. Aprendemos com os erros de Sansão algumas lições, e eu quero que você preste muita atenção nestas lições que nós aprendemos com os erros de Sansão. Primeiro, aqueles que não se sujeitam a uma disciplina própria serão disciplinados pelas circunstâncias da vida. Eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que não se sujeitaram ao domínio próprio foram disciplinados pelas circunstâncias da vida. Segunda lição que a gente aprende com Sansão: as pessoas que são escravas de suas paixões correm o risco de morrerem como escravas. Foi o que aconteceu com Sansão. Pessoas que são escravas das suas paixões correm o risco de morrerem como escravas. A terceira lição que aprendemos com Sansão: cada pessoa lavra os termos da sua própria sentença. Cada pessoa lavra os termos da sua própria sentença. Sansão não poderia transferir a responsabilidade da sua queda, do seu fim trágico, da sua derrota final a ninguém. Pare de transferir para os outros uma responsabilidade que é sua. Eu não posso transferir para outro uma responsabilidade que é minha. Se faltou o autocontrole, se faltou o domínio próprio, por isso eu fiz uma escolha equivocada, eu preciso assumir as minhas responsabilidades.
Cada pessoa lavra os termos da sua própria sentença. O destino do homem é o resultado das escolhas que ele faz. Quarta lição que aprendemos com Sansão: quem nunca cai em si, um dia cairá nas mãos do inimigo. Ah, sim, quem nunca cai em si, um dia cairá nas mãos do inimigo. Número 5, quem brinca em se deixar amarrar, um dia poderá ficar amarrado para sempre. Eis a razão porque o apóstolo Paulo disse que o domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. Por isso nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito, Espírito Santo, uma vida orientada pelo Espírito Santo. O que envolve o domínio próprio? O domínio próprio não está relacionado apenas ao instinto sexual, mas há muitas outras áreas da vida do cristão. Dentre as áreas a serem dominadas, consideramos aqui 4. Então, vamos ver 4 áreas que você precisa praticar o domínio próprio. Primeira área, o domínio do apetite. Gálatas 5:21. Glutonaria. Originalmente, essa palavra indicava no grego um cortejo festivo em honra ao deus pagão do vinho. Dionísio, deus Dionísio. Era uma refeição e um banquete festivo, mas com frequência os seus participantes perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e orgia, sendo possível que a lista de vícios preparada por Paulo queira levar-nos a compreender ambos os sentidos da palavra. Dentro do contexto nos dias atuais, aqueles que perdem o controle e comem exageradamente estão praticando as obras da carne. Às vezes, quando eu peço para as pessoas numa palestra passar a mão assim na barriga, você pode fazer isso também, ó. Tá vendo? Ó? Às vezes essa barriga preponderante assim, ela só é o resultado das escolhas que você fez ontem. Preste atenção. Não seria exagero afirmar que a maioria das vezes a obesidade é um problema espiritual. Ah, como eu gostaria de estar gritando isso nos ouvidos de todas as pessoas que me acompanham, que me seguem aqui no YouTube, nas redes sociais. Não seria exagero afirmar que na maioria das vezes a obesidade é um problema espiritual. Quando uma pessoa come além do necessário, está praticando a glutonaria e destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, 1 Coríntios 6:19. Se os cristãos que sofrem com o problema de obesidade levassem a sério essa virtude do fruto do Espírito, não seria necessário fazer cirurgia do estômago, tomar remédios para inibir o apetite, a menos que a obesidade seja resultado de um problema glandular ou genético. Há um pensamento que diz: os glutões cavam a própria sepultura com os dentes. Ah, eu preciso repetir isso aqui para ver se eu acordo algumas pessoas que precisam colocar na cabeça que a nossa boca pode ser um instrumento que a gente cava a nossa própria sepultura. Os glutões cavam a própria sepultura com os dentes. Conheço um homem cristão que morreu literalmente por comer em excesso. Eu conheci, né? Ele era um evangelista. Ele morreu de tanto comer, glutonaria. Na verdade, o número de pessoas que estão morrendo por esse mesmo motivo é preocupante. Que o Senhor, aqui neste devocional, ministre ao coração de todos vocês que precisam mudar esta forma de pensar em relação à alimentação. Domínio próprio, domínio do apetite. Segundo, o domínio do temperamento. Provérbios 16:32. Quando não há controle do temperamento, a pessoa se torna antissocial, com dificuldade de se relacionar, e isso compromete todas as outras áreas da sua vida. Quando uma pessoa se converte a Cristo, o seu caráter passa por uma transformação, porém o temperamento não. O temperamento será controlado pelo Senhor na medida em que o Espírito Santo vai desenvolvendo na pessoa o caráter de Cristo. Isso tem a ver com o que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados mansos
mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Domínio do temperamento, autocontrole emocional. Terceiro, o domínio da língua. Tiago 3:2, ele fala sobre isso. A língua pode ser um instrumento gerador de uma psicologia de vida, como também de morte. Provérbios 18:20 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é por acaso que a Bíblia compara a língua com uma navalha. Você já viu isso? Salmo 52:2. A Bíblia compara a língua como flecha mortífera. Jeremias 9:8. Infelizmente, a causa dos maiores problemas na igreja é o uso indisciplinado da língua. Isso tem a ver com falta de domínio próprio. Nada é mais prejudicial ao corpo de Cristo do que pessoas que não têm controle no uso da língua. No meu livro, A Língua Domando Esta Fera, eu procuro mostrar algumas razões por que a Bíblia insiste nas advertências quanto ao uso disciplinado da língua. Deixa eu colocar algumas aqui para você. Primeiro, o indisciplinado uso da língua destrói amizades e separa amigos. Provérbios 17:9. Segundo, a língua é uma influência maior quando usada para o mal do que para o bem. Terceiro, através do mau uso da língua, espalha-se veneno no corpo de Cristo, Tiago 3:8. 4. De certa forma, o cristão é o resultado daquilo que ouve e fala. 5. A qualidade de vida em família depende do que é falado no lar. 1 de Pedro 3:10. 6. O destino da alma de uma pessoa é determinada pelas suas palavras. Mateus 12, verso 36 e 37. 7. O estado da alma de uma pessoa depende do que sai da sua boca. Aí nós temos também, gente, o domínio do impulso de gastar. Um dos segredos dos bons administradores é o autocontrole. A falta de domínio próprio na administração do dinheiro leva o indivíduo ou a mulher a ser uma consumista compulsiva ou um consumista compulsivo. Há pessoas que são inteligentes em muitas áreas, porém não são boas administradoras. Todo bom administrador tem visão, sabe planejar, é determinado, generoso e tem autodisciplina. Algumas perguntas que merecem reflexão para todos os que estão me assistindo agora. Você compra por desejo ou por necessidade? Você gasta mais do que ganha? Você costuma comprar algo que já tem só porque está na promoção? Você tem total domínio sobre o talão de cheque, o cartão de crédito? A resposta a estas perguntas pode revelar se você tem domínio próprio ou não. Agora, por que Sansão não conquistou a si mesmo? Por que Sansão não conquistou a si mesmo? Primeiro, ele era excessivamente autoconfiante. Segundo, ele não levou a sério seu ponto fraco. Terceiro, ele brincou de se arriscar. Quarto, não quis aprender com os próprios erros. Vamos aprender com a palavra e principalmente com a história de Sansão. Então eu quero dizer para você o seguinte, concluindo aqui. Primeiro, coloca aqui a palavra domínio próprio. Escreve aqui, todo mundo escrevendo. Domínio próprio. E agora pode fazer o seu pedido de oração, porque eu vou orar daqui a pouco. Coloca aí, domínio próprio. Não seja autoconfiante. Dependa sempre da ajuda do Espírito Santo, do controle do Espírito Santo. Leve a sério o seu ponto fraco e coloca isso todos os dias diante de Deus e debaixo do controle das Escrituras. Não brinque de se arriscar achando que você é forte. Aprenda com os seus próprios erros e busque melhorar um pouco todos os dias. Busque crescer nessa área todos os dias. E lembrando que o domínio próprio é uma virtude do fruto do Espírito. Então, uma vida cheia do Espírito, dirigida pelo Espírito, dá a você domínio próprio. Vamos orar? Já colocou aqui domínio próprio? Já colocou seu pedido de oração? Fique comigo até o final, que eu tenho uma palavra no final para você. Pai, obrigado por esse tempo e por esta hora.
E obrigado, Senhor, por falar conosco e nos ajudar a entender que o domínio próprio é uma das virtudes que o Espírito Santo precisa gerar em nós. Pai, como diz a tua palavra, que nós precisamos sim reunir toda a nossa diligência, associando a nossa fé à virtude, o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. E a tua palavra diz: por estas coisas, existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que nós sejamos ativos, frutuosos, em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nós o mundo veja a tua luz e a tua glória, porque em nós está se manifestando o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus Cristo. Dá-nos graça, sabedoria, discernimento, guia a nossa vida e controla o nosso temperamento, para que haja em nós domínio próprio, para que a gente não seja como Sansão, que começou tão bem e terminou tão mal, porque lhe faltou domínio próprio. Pai, que seja assim na minha vida, na vida da minha irmã, deste casal, da família, na vida de todos que me acompanham aqui. Eu oro para que seja assim, em o nome de Jesus. Não saia não, espera aí. Você já se inscreveu no meu canal? Não, por quê? Ó, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Clica nesse botão, ativa o sininho, tá? Clica nesse botão, ativa o sininho para que você possa receber todos os dias um aviso que eu coloquei uma nova reflexão aqui. Então, se inscreva, ativa o sininho, clica em todos, ok? Olha, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não deixe de participar de um dos nossos eventos, de uma das nossas imersões, tá? SOS Casamento, celebrando o casamento, a batalha de toda mulher, a batalha de todo homem, mentoria para pastores, treinamento avançado para líderes de casais, tá? Entra lá no meu site amofamilia.com.br e se inscreva em uma das nossas imersões. Não perca por nada o próximo vídeo, a próxima reflexão, o próximo devocional. Agora repete comigo: transformação. Isso. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração, nos vemos no próximo vídeo.